Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nós estamos na nossa terceira reflexão de nossa série, Administrando a Vida como Cristo. E tenho dito aqui, e mais uma vez quero fazer lembrar, que administrar é o ato de gerenciar recursos e pessoas, e que uma boa administração é aquela que alcança os seus objetivos sem desperdiçar seus recursos materiais e humanos. Em nosso primeiro encontro, nós falamos da administração do tempo. No domingo passado, nós falamos de administrar a oração. E hoje nós vamos falar sobre finanças. Quem nunca teve problemas financeiros? Não precisa nem erguer sua mão. Quase todos nós, de alguma forma, vivemos problemas financeiros, seja de uma ordem maior ou menor, né? Mas todos nós passamos por algum momento por uma dificuldade. Quem nunca passou apuros por falta de dinheiro? Certa vez, eu ainda garoto, pequeno, fui jogar futebol com os amigos num local muito longe. Naquela época a gente não avisava para os pais que saía, né? A gente simplesmente saía e ia jogar bola, e os amigos marcavam lá um futebol lá no céu, e caminhei, era realmente longe. Aí jogamos bola, passamos horas jogando, aí você imagina, cansado. Depois de ter jogado muito, já com as pernas fracas, eu me dei conta que eu tinha que voltar. E eu não tinha sequer um dinheiro para pegar um ônibusinho, né? Uma passagem. E eu estava com um colega meu, aqueles amigos de rua que crescem, né? Junto conosco, e até hoje um grande amigo. E naquela ocasião eu falei assim para ele, né? Por acaso, né? Ainda garoto, bem que podia passar um tio, alguém, qualquer pessoa para nos levar embora, né? Eu não tinha mais perna para andar. E eu estava ali sentado, não é que de repente chega um tio com um landau, cara. Vocês já conheceram o landau? Aquele landau dourado. E aí meu tio me viu ali sentado, foi conversar, falando por aqui. Eu falei, esse foi de Deus, né? A gente já passou por apertos, por não ter o dinheiro, não um dinheiro, às vezes você quer tomar um sorvete, um dinheiro muitas vezes você quer para pegar um ônibus, enfim. Todos nós acho que já vivemos algum momento assim, né? E a área financeira é uma área que afeta muitos casamentos. Traz distanciamento no relacionamento conjugal, ansiedade, irritação, insônia. Muitas pessoas não dormem por ter muito dinheiro ou não dormem por não ter dinheiro. Mau testemunho, usam o dinheiro de maneira errada. Mas é uma área importante de falar. E eu confesso que eu me sinto um pouco constrangido de falar de dinheiro pelo tempo em que vivemos. Porque muitas igrejas e muitos líderes têm tratado este tema de uma forma muito astuta e maligna. E aí, quando vai falar sobre isso, as pessoas já ficam um pouco, né, pé atrás. Mais uma igreja para falar de dinheiro. Não é esse o nosso propósito. Nós não queremos pegar o dinheiro do seu bolso. Mas nós queremos falar de dinheiro de uma forma consciente, para que você saiba usá-lo e dessa forma, sim, viver uma vida próspera. Para se ter uma ideia da importância desse tema, na Bíblia, existem aproximadamente 300 versículos falando sobre anjos. 500 versículos falando sobre amor, 700 versículos falando sobre fé, 2.350 versículos falando sobre dinheiro ou tratando deste tema bens materiais. Veja então o quanto isso é importante para nossa compreensão. E a primeira coisa que nós precisamos saber do dinheiro é que o dinheiro tem o poder de conquistar nossos corações.
Mateus capítulo 6, no versículo 21, verso bem conhecido de todos nós, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O dinheiro ele tem o poder, preste atenção nisso, dinheiro tem poder de conquistar os nossos corações, ao ponto de se tornar o centro de nossas vidas, o objeto do nosso amor e desejo. E quando o dinheiro conquista o coração do ser humano, ele passa a subjugá-lo, a controlá-lo, quando, na verdade, o ser humano é que deveria controlar o dinheiro, e não ser controlado pelo dinheiro. E duas coisas, então, podem ocorrer quando o dinheiro conquista o seu coração. A primeira é que o dinheiro se torna uma divindade para você. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz as seguintes palavras: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra dinheiro aí no original é a palavra mamon. Mamon não era o nome de uma divindade. Mamon não é o nome de uma entidade demoníaca. Você fica tranquilo que você não vai ser incorporado por Mamon. Mamon, na verdade, é uma palavra hebraica que vem metmon, que significa dinheiro, riquezas ou bens materiais. Literalmente, mamon significa isso. Aquela moeda, a nota, o dinheiro, material físico. Agora, na era pré-cristã, alguns dos povos cananeus, que também utilizavam dessa palavra mamon para riquezas, eles começaram a cultuar, isto é, fazer ídolos, imagens, para representar esse Deus da riqueza. Então, começaram a construir uma imagem física, material, mamon. Embora mamon não fosse uma entidade, e não existisse como entidade, mas eles criaram um ídolo chamado mamon. E esses começaram a adorar mamon. E é por isso que Jesus, neste verso, ele coloca as riquezas como um concorrente, como alguém que está disputando o lugar com Deus no seu coração. Então ele diz que você não pode adorar a Deus ou servir a Deus e ao mesmo tempo adorar ou servir a mamon, a riqueza. E é interessante que quando Jesus faz isso, então ele eleva a riqueza, a prata, o ouro, os bens materiais, a um status de competição com o próprio Deus. E é nesse sentido que mamon precisa ser entendido e compreendido por nós, sim, como aquele que tem poder para conquistar o seu coração. Porque a riqueza tem esse poder. E nesse sentido, está disputando com Deus. Que coisa, né? Embora não seja uma entidade, ela disputa o seu coração, as riquezas e os bens materiais, o ouro, a prata, enfim, todos os bens deste mundo ficam tentando dominar o seu coração. Portanto, nós não podemos tratar da questão do dinheiro como se fosse apenas algo material, sem maiores implicações espirituais. Porque o dinheiro tem, segundo Jesus, o poder de se tornar um objeto de adoração, mesmo não tendo vida. E é por isso que Jesus dá esse status de um Deus, né, para o dinheiro. Eu quero deixar claro algo antes de prosseguir.
muitas pessoas priorizam, muitas vezes, o dinheiro na sua caminhada e na sua jornada. Esse é um erro. Mas não é errado ter um bom plano de saúde. Não é errado fazer uma poupança. Não é errado aplicar um dinheiro, é sábio fazê-lo. Mas é errado, preste atenção nisso, confiar sua vida a um bom plano de saúde. É errado confiar sua vida a uma poupança. Não é errado trabalhar e comprar bens materiais. Mas se torna errado quando você não desfruta daquilo que Deus lhe tem dado e abençoado. Quando você não consegue e não faz compartilhar com o seu próximo de tudo que Deus tem proporcionado a você. O que é errado, enfim, não é ter o dinheiro, ter bens materiais. Não é errado fazer planos de saúde, plano de aposentadoria, não. Mas é errado quando você confia a sua existência, a sua vida a isso. Porque aí você está transformando isso em mamon. Você está construindo um ídolo do qual você acredita que vai ter o poder de te guardar. Mas o verdadeiro guardador da sua vida é o Deus vivo, Deus de Israel. Amém? E quando nós, então, pegamos a nossa fé e tiramos de Deus, e nós depositamos toda a nossa história, a nossa fé em mamon, na riqueza, nós o fazemos ídolo. Tiramos Deus da jogada e colocamos o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa esperança naquilo que o dinheiro pode oferecer. A consequência da adoração ao dinheiro é que o primeiro mandamento, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, é quebrado. É quebrado. Porque você agora já passou a amar mais o dinheiro. A segunda coisa que ocorre quando o dinheiro conquista o seu coração é que o dinheiro passa a interferir em seu relacionamento com os outros. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Quando o ser humano, então, é seduzido pelo dinheiro, torna-se capaz de fazer qualquer coisa para obter mais dinheiro. E também fazer qualquer coisa para não perder aquilo que ele já abraçou, já conquistou. Às vezes conscientemente, outras vezes inconscientemente, abre mão da convivência familiar, do abraço do seu cônjuge, dos filhos, do sorriso dos amigos, até mesmo, né, do amigo secreto para não gastar, né? E ainda às vezes vai mais longe. Abre mão da dignidade, abre mão da honestidade, abre mão da honra para alcançar mais dinheiro. E a gente assiste isso todos os dias na televisão, né? Todos os dias no jornal você vai ver uma reportagem de alguém que vendeu a sua honra, vendeu a sua honestidade para poder obter mais lucros pessoais. Ambos, tanto
aqueles que têm dinheiro, quanto os que não têm dinheiro, mas que se deixam ser levados, que se deixam ser tomados em seus corações pelo dinheiro, vivem intensamente na busca de mais, porque nunca se sentem satisfeitos, e vivem intensamente com medo de perder o que já alcançou. Portanto, o dinheiro é um problema tanto para os que têm, quanto para os que não têm. Porque ele pode se tornar um ídolo, tanto para um quanto para o outro. E ambos constroem as suas relações baseadas em interesses pessoais, quando o dinheiro é o ídolo dos seus corações. Quando o dinheiro é o Deus da sua vida. Afastam-se de pessoas, muitas vezes porque têm medo que aquelas pessoas podem prejudicá-la no ganho do seu dinheiro. Se aproximam de outras porque têm interesse para que possam ter algum lucro por trás daquela amizade. E vivem assim, numa relação utilitarista e consumista. Quando o dinheiro ganha o coração do homem, ele interfere nos relacionamentos. E a consequência é que o segundo mandamento também é quebrado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o dinheiro impede que essa pessoa se lance em amor pelo próximo como deveria. Para que você não tenha seu coração dominado pelo dinheiro, você precisa colocar um limite de satisfação em sua vida com relação ao dinheiro. Você precisa estabelecer um limite para você, daquilo que você quer alcançar, para que você diga: estou financeiramente realizado. Tenho minha casa própria, tenho o meu carro, pago a escola dos meus filhos, estou satisfeito. Você precisa estabelecer um limite para você. Do contrário, você nunca se encontrará satisfeito, porque o dinheiro vai sempre te impulsionar a desejar mais. E nós temos uma mídia, nós temos um mercado aí fora, que vai também impulsionar seu coração para que você queira mais, você se sinta insatisfeito sempre. Você chegar na tua casa, aí você olha para o seu computador, sei lá, você olha para o seu carro, você olha para a sua geladeira, e você sempre fica sonhando com aquilo que eles estão vendendo na televisão, aquela Brastemp maior, aquela Brastemp que cabe um pouquinho mais, aquilo, não sei, o carro melhor, o carro que agora fala comigo, eu quero bater um papo, é o carro, e você vai cada vez sonhando, e nunca vai parar isso. A tecnologia sempre vai lançar coisas novas e vai sempre te induzir a obter isto. Afinal de contas, você merece todo o conforto, né? E você começa a se ver nessa corrida de insatisfação constante do teu ser. Porque o dinheiro nunca vai te satisfazer plenamente. Bom, uma vez que nós já compreendemos aqui o aspecto perigoso do dinheiro, nós vamos estudar alguns princípios nessa noite para uma boa administração financeira, a partir dos ensinos bíblicos. Primeiro, você não é dono de nada, apenas um administrador. Esse é o primeiro ensino que você precisa ter para compreender a sua relação com o dinheiro, com os bens materiais. Você não é dono de nada. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, diz assim: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. O céu e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela há, toda a matéria-prima existente na terra. Pode pensar o que você quiser. Bauxita, ouro, prata, tudo, madeira, né? Os pinheiros,
toda a matéria-prima, tudo que existe nessa terra, pertence ao Senhor. Tudo o que temos pertence a Deus. Ou seja, não temos nada, de fato e verdade. Somos apenas mordomos dos bens de Cristo. Então eu vou dizer uma coisa para você agora. O seu carro não é seu. A sua casa, lá está a escritura no teu nome, mas ela não é sua. Porque a sua vida não é sua. Tudo que você tem em seu nome, na verdade, pertence a Cristo, porque a sua vida pertence a Cristo. E você só está vivendo porque Deus tem te abençoado e agraciado a cada manhã. E é por isso que você vive. Mas você recebeu de Cristo o dever, o direito de administrar tudo isso que Ele tem te confiado. A casa, o carro e todas as demais coisas. Você, na verdade, é o mordomo que administra os bens que Cristo tem confiado a você. De modo que administrando bem ou mal, você vai ter que prestar contas de sua administração. Portanto, a ideia nossa nessas mensagens é que você aprenda para apresentar a Deus uma boa administração. Então essa é a primeira verdade bíblica sobre finanças que eu e você precisamos compreender. Tudo que Deus nos deu nessa vida, dons, inclui oportunidades, habilidade, dinheiro, família, foi nos confiado com o fim de glorificarmos a Ele, Deus. Mas às vezes, quando a gente fala assim, que existimos para glorificar a Deus, parece que fica meio vago. Então eu quero dizer para você, você glorifica a Deus tornando a santidade de Deus visível ao mundo. Então você tem que usar tudo que Deus lhe confiou para fazer com que a santidade de Deus seja vista por meio da sua vida e dos recursos que Ele te deu. O segundo princípio, o seu patrão é Deus. Veja só o que diz o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Preste atenção no final. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Recebereis de quem? Do Senhor. Por que do Senhor? Porque é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Muitos cristãos parecem não entender esta verdade bíblica. Pensam que trabalham para homens, para um patrão humano. Pensando que servem a homens, agem de uma forma, quando então estes homens, o patrão humano ou o supervisor do setor a que ele trabalha, está perto. E aí então, ele parece ser o funcionário do ano. Mas basta, né, que este supervisor se afaste, este patrão humano se afaste, que ele já se torna todo ocioso, né? Negligente para com o serviço. Eu costumo ouvir por aí, e com muita tristeza, que as pessoas dizem a respeito de nós cristãos. Muitas pessoas falam que não gostam de ter cristãos trabalhando com eles porque
fazem corpo mole. Aproveitam, né, da boa irmandade, né? Poxa, afinal de contas, meu patrão é meu irmão, né? Meu irmão em Cristo, então eu não preciso trabalhar. E se esquece de que o verdadeiro patrão é Cristo Jesus. E eu vou te contar uma coisa. Cristo Jesus é o patrão que vê tudo. A todo tempo. Em todo instante. Entenda isso. Porque antes de você servir a homens, você serve a Cristo, em primeiro lugar. E Ele é onipresente por meio do Espírito Santo. E aí vale a pena dizer ainda para você, que a sua promoção profissional, ela não está nas mãos dos seus supervisores ou patrões humanos. Ela está nas mãos do seu verdadeiro patrão, Cristo Jesus. Sirva de todo o seu coração a Cristo. Quando você serve o outro, o próximo, é a Cristo que você serve. É a Cristo que você faz. E quando você não faz, é a Cristo que você deixa de fazer. Bom, agora que nós já sabemos quem é Deus, né? E que Ele é o dono de tudo, do ouro, da prata, o dono de todos os recursos, nós já sabemos que tudo pertence a Ele, e já entendemos que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro patrão, e não os homens. Então nós vamos verificar qual é o plano de Deus para o dinheiro que Ele nos confiou. Porque aí então nós vamos falar agora da administração propriamente dita. Mas eu precisava primeiro ter esta base por trás. O plano de Deus para o dinheiro que te foi confiado. Tem quatro coisas que Deus espera de você na administração financeira dos recursos que Ele te deu. A primeira é para suprir as necessidades da igreja de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo faz aqui um paralelo entre o modelo de igreja do Antigo Testamento e o modelo de igreja do Novo Testamento. E ele está falando aqui que a igreja do Antigo Testamento, ela supria e sustentava os sacerdotes daquele período, chamados levitas. Os levitas não eram simplesmente o pastor, né? Os levitas exerciam diversas funções, nem eram os músicos também. Nós temos essa tendência sempre de que levita é aquele que canta. Existia sim, né, um grupo também que cantava, mas os levitas carregavam a arca, os levitas eram eles que tinham que dobrar as cortinas, eram eles que limpavam o templo, eles mantinham tudo. Eles limpavam, cuidavam, os levitas serviam no tabernáculo e no templo das mais diversas formas. Então, era separado para eles, de todas as demais tribos, 10% para a tribo dos levitas. E assim eles eram sustentados. E Paulo está fazendo aqui um paralelo. E aí ele está dizendo que da mesma forma que eles eram assim sustentados, também hoje aqueles que vivem da pregação do Evangelho devem ser sustentados pela igreja de Cristo. Se não fosse o sistema de dízimos, não teríamos pastores, missionários e obreiros de dedicação exclusiva à pregação do Evangelho, presidindo e conduzindo igrejas no cumprimento da missão deixada por Cristo, de fazer discípulo de todas as nações, tribos, raças, línguas. Jesus nunca condenou o dízimo, mas Ele condenou o mau uso do dinheiro. Na verdade, e aqui eu falo muito particularmente,
Eu acredito que Jesus e os apóstolos, eles tinham a expectativa que os cristãos dessem mais do que o dízimo. Eu costumo dizer que o dízimo era o mínimo que Deus estava ensinando para a igreja do Antigo Testamento no serviço. Mas que Deus espera que na nova aliança, cada cristão, ele é chamado para viver de forma superior à antiga aliança. E com certeza, o dízimo faz parte disso. O dízimo é o mínimo que nós devemos devolver para Jesus. O ensino no Novo Testamento é que os cristãos dessem com alegria, com generosidade, com voluntariedade própria. Segundo, para suprir nossas necessidades. Deus nos confiou bens, dinheiro, para que nós possamos também suprir nossas necessidades. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 12, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Aí não vai ficar indo comer na casa do teu irmão, né? Se não quer trabalhar, né? Aí a Bíblia fala isso. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Triste, né? Mas tem gente que quer ficar comendo do trabalho dos outros. Isso não é uma atitude cristã. Mas o dinheiro também é para suprir nossas necessidades. Com o dinheiro podemos comprar as coisas que precisamos para sobreviver e sustentar nossa família. O apóstolo Paulo está dizendo que com o fruto do nosso trabalho comeremos. Mas o dinheiro também é para nós abençoarmos aqueles que necessitam. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz assim: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O dinheiro dado com sabedoria e amor pode ajudar a aliviar o sofrimento, né, de pessoas que estão passando dificuldades. E nós já aprendemos isso também lá em Provérbios. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Compartilhem o que vocês têm. Quando nós praticamos também a hospitalidade, nós compartilhamos, né, daquilo que nós temos em nossas casas. Digo, ganhar mais não significa que você é mais abençoado do que aquele que ganha menos. Significa que Deus colocou sobre você a responsabilidade de dividir com aqueles que não têm a oportunidade de ganhar mais. O quarto princípio que Deus espera de nós na administração financeira é que nos alegremos. O dinheiro também é para nós nos alegrarmos. É para você curtir a vida, é para você passear, é para você tomar sorvete com seus filhos. Veja o que diz Eclesiastes, capítulo 5, verso 18 e 19. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é presente de Deus. Então o dinheiro é para você também se divertir. Não é para você só ficar guardando e esperando um dia que você vai morrer. É para você passear, é para você curtir a família. Não é errado, gente, não é pecado desfrutar do dinheiro, tá? Daquilo que Deus te dá. Mas nós devemos encontrar em tudo isso o equilíbrio para essa administração. Bom, tendo em mente tudo o que falamos, a Bíblia nos apresenta alguns conselhos para administrarmos bem os recursos financeiros confiados a nós por Jesus. Nós vimos
as 4 formas que Deus deseja que a gente use o dinheiro. Mas Ele nos dá algumas dicas a respeito do dinheiro, né? Como a gente administrar isso. Então, uma das dicas da palavra de Deus é a seguinte: não faça dívidas. Provérbios 22, versículo 7 diz: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Se você não deseja se tornar escravo da Casas Bahia, da 100, né? Ou até mesmo de um irmão, não pegue nada que você não possa pagar à vista. Não faça dívidas. Quem faz dívidas está se colocando na posição de servo daquele a quem agora ele deve. E se você faz dívida lá com a Casas Bahia, você agora é um servo das Casas Bahia. Você precisa trabalhar para Casas Bahia. E eles vão ficar muito felizes. Eles querem que você pegue cada vez mais parcelado, porque tem juros. Eles querem que, em vez de você comprar um carro à vista, que você possa comprar, você vai lá e compra um carro que você possa ficar devendo uns 30 mil para eles. Eles querem isso, porque eles querem ganhar nos juros, eles querem que você fique anos pagando, sendo escravo deles. Portanto, tome cuidado ao fazer empréstimos e financiamentos, principalmente a longo prazo. Busque sempre comprar à vista. Isso é uma coisa que eu e a Silvana sempre cuidamos. Se precisar ficar um mês sem geladeira, eu vou ficar um mês sem geladeira, mas eu vou juntar o dinheiro até a hora que eu tiver o dinheiro para ir lá e comprar à vista. Não devo nada a ninguém. Bom, cartão de crédito. Hoje de manhã a Regina falou aqui, né? Joga fora. Joga fora. A não ser que você seja muito controlado com as suas contas e com o seu impulso de gastar. E aí sim o cartão de crédito pode ser um benefício, pode te dar milhas de viagem, né? Você pode até para a Disney lá com cartão de crédito, mas se você não tem isso, joga fora, porque ele vai te derrubar. Outro princípio que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, nunca deixe de pagar suas contas. Não faça dívida. Você fez a dívida? Nunca deixe de pagar suas contas. Pague. Nunca assuma obrigações financeiras que você não possa arcar. Nunca deixe de pagar suas dívidas. E quando você assume obrigações financeiras a longo prazo, o futuro não está no teu controle. Você está colocando em risco tudo aquilo que você construiu já. Porque se você ficar desempregado, passar por uma situação, uma enfermidade muito grave, talvez você não vai mais conseguir cobrir aquilo, você vai entrar em colapso financeiro. Por isso que eu digo, compre, se possível, tudo à vista. Segure, retenha, espere, passa apertado, a cama está precisando ser nova, trocada, o colchão, mas espera você ter o dinheiro para chegar lá e comprar à vista. E quando for comprar à vista, você pede um desconto, porque você está pagando à vista. Fala, eu quero negociar esse negócio aqui. Veja o que diz o Salmo 37, versículo 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Isto é, eles não pagam a conta. Mas os justos dão com generosidade. Infelizmente, muitos cristãos têm se comportado como ímpio. Não paga suas contas. E dessa forma envergonham o nome de Jesus. Mau testemunho. Outro princípio que a Bíblia nos ensina: faça uma planilha de orçamento. Aprenda a fazer uma planilha de orçamento. Ainda que ela seja simples, básica, mas aprenda a fazer isso. Você não vai encontrar na Bíblia palavras escritas lá, planilhas de orçamento. Não, você não vai encontrar isso na Bíblia.
Mas você vai encontrar ensino a respeito disso. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O apressado é aquele que não faz a planilha, ele nem sabe quanto ele tem, não sabe o que gastou, para onde vai, e aí quando ele vê, furou tudo, estourou, já era. Já era. Aprenda a fazer uma planilha. O próprio Senhor Jesus, em certa ocasião, dizendo aos seus discípulos, ele fala as seguintes palavras, que está lá em Lucas capítulo 14, versículo 28. Ele estava dizendo aos discípulos: se vocês querem me seguir, avalie bem a decisão de vocês. Pensem no que vocês vão decidir. Porque eu não tenho onde encostar a cabeça. Aqueles que me seguirão serão perseguidos. E aí ele diz para eles o seguinte: pensem bem. E aí ele usa uma linguagem metafórica. Ele diz assim: olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus estava ensinando a se planejar, a fazer um planejamento. Então eu quero mostrar para vocês uma planilha, para que vocês possam, dessa forma, rapidamente aqui, fazer isso. Se você não tem esse hábito, não dá para mim fazer aqui uma planilha toda extensa, grande, mas é só para que você possa olhar aqui e fazer. Toda planilha precisa ter entrada e saídas. Você não pode viver sem uma planilha. Faça isso. Veja tudo que entra, tudo que é entrada, é aquilo que você recebe. O salário do seu marido, o salário da esposa, a pensão, aluguéis, não sei, o que você tiver que entra, você recebe, você coloca lá, entradas. E você vai somar e você vai ter lá o total de entradas. Depois você coloca saídas. Então você vai ver tudo quanto você gasta. Aí você coloca lá o teu dízimo. Porque o dízimo é a primazia. Aqueles que realmente confiam no Senhor, a primeira coisa que ele faz é entregar o dízimo. Porque ele sabe que as demais coisas Deus suprirá. Você fez, junto com a igreja, um compromisso missionário. Coloca lá, você tem um compromisso. Do valor que você receba, não importa. Se é R$500, se é 1.000, se é 2.000. Tira um valor para uma poupança. Aprenda a fazer isso. Nem que seja R$10, mas você coloca lá. Porque se uma hora passar um apuro, uma enfermidade, você precisar comprar um remédio, eu não tenho dinheiro para nada, eu tenho uma poupança lá, eu vou usar nesse momento. Faz lá uma poupança. E, enfim, você vai descrevendo depois aí, mercado, água, luz, escola, tudo que você, a feira, você vai descrevendo. Não daria para me mostrar tudo aqui. Agora, o importante é que o teu total de saída seja menor que o total de entrada. Isso é importantíssimo, viu? Se o total de saída estiver maior que o total de entrada, você vai ter que fazer cortes do teu orçamento. Aí você vai olhar para essa planilha e vai falar: bom, o que eu posso tirar? A esposa? Não. Não. Ou a esposa vai dizer: não, tirar o marido? Também não. Vamos sentar juntos e vamos ver o que podemos tirar. De repente nós estamos pagando lá canal desses aí, TV a cabo. Poxa, não é uma coisa essencial, vamos tirar, vamos cortando coisas. Mas o total de saídas sempre tem que ser menor que o total de entradas. Então faça isso, aprenda a fazer isso. E por fim eu quero dizer aqui o último princípio. Antes que a Flávia mandou embora aqui. Brincadeira com a Flávia, né? A Flávia está aqui me ajudando a ver o tempo aqui, né? Lance seu pão sobre as águas. Olha só que palavra bonita de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Você já pensou nesse texto? Sabe o que é essa palavra? Essa palavra aqui, na verdade, é a lei da semeadura. Lança o teu pão sobre as águas. Em vez de você comer o pão e ficar sem, lança sobre as águas, você vai engordar os peixinhos.
Depois de muitos dias, quando você precisar, os peixinhos estão barrigudinhos, você vai lá e pesca. É o que o texto está querendo ensinar para nós. Lance o seu pão sobre as águas. Sabe? Abençoe pessoas, abençoe vidas, divida o seu pão. Lança sobre aqueles que estão ao seu redor, próximo a você, e no dia que você precisar do pão, eles vão estender as mãos para você e vão te ajudar. Entendeu? É esse o princípio, é o princípio da semeadura. E se você for ruim de pescaria, Deus vai prover alguém para te ajudar a pescar. Mas Deus sempre proverá aquilo que você precisar. Eu quero concluir então e dizer para vocês agora as palavras finais. Deus é o Senhor de todas as coisas. O Senhor da sua vida. Nada existiria se não fosse por sua vontade. Você não existiria se não fosse pela vontade de Deus. Deus desejou sua existência. Deus ama você. E Ele deseja que você viva bem. E é por isso que Deus gastou tantas palavras e ensinos a respeito de finanças. Para que tudo te vá bem. Aplique-os em sua vida financeira. E você será bem-sucedido. Use o dinheiro de forma correta. Não permita que o dinheiro escravize o seu coração. Faça dele instrumento em suas mãos. E não se torne instrumento dele. O dinheiro pode ser uma bênção. O dinheiro pode ser uma bênção. Para a sua vida, para a sua família, para aqueles que te cercam, e através dele, você glorificar o nome de Deus. Portanto, guarde o seu coração, e seja fiel nos dízimos e ofertas, pois Deus os estabeleceu, para que você possa medir onde está depositada a sua fé. Os dízimos e as ofertas que Deus pede a você, não é porque Ele precisa, mas é para que você possa ver aonde verdadeiramente está o seu coração, aonde está a sua fé. Porque aonde estiver sua fé, ali está o seu Deus. Aonde estiver o seu coração, ali está o seu Deus. Sirva Jesus de todo o seu coração. Que Deus te faça próspero. E que você possa santificá-lo na sua prosperidade. Feche os teus olhos. Amado Deus eterno, nós queremos te agradecer. Te agradecer por teu ensino, por tua palavra, por teu cuidado para conosco. E pedimos que nos ajude administrarmos a vida como Cristo. Administrarmos, e hoje especificamente, quando tratamos do dinheiro, administrarmos os recursos financeiros, os bens materiais, de forma que te agrade, Senhor. De forma que o Senhor se alegre nesta administração. Ajuda-nos, Deus, a manter nossos corações guardados, puros. Ajuda-nos a viver a santidade também na relação financeira. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.